E se o hábito de beber água logo após acordar, tão frequentemente elogiado como um pilar da saúde, pudesse, na verdade, esconder ameaças para o seu corpo? A água em si, essa umidade vital, não é a fonte dos problemas. No entanto, quando combinada com certos rituais estabelecidos, ela pode desencadear uma série de reações indesejadas, desde uma leve náusea até um estresse sutil e prolongado para órgãos vitais. E embora a grande maioria das pessoas elogie com entusiasmo os benefícios inegáveis da hidratação matinal, quase ninguém se atreve a falar sobre os perigos potenciais que surgem quando esse processo é realizado sem a devida atenção e cautela. Este alerta ganha especial relevância para os idosos, cujos sistemas fisiológicos tendem a ser mais sensíveis e reativos a influências externas. Seus rins, seu complexo sistema digestivo, seu coração, cada um desses órgãos funciona em um delicado equilíbrio, que depende do tempo, do balanço e do contexto corretos. Quando uma pessoa acorda, seu corpo está em um estado bastante vulnerável, o perfil hormonal passa por mudanças, a pressão arterial é ativamente regulada e os níveis de eletrólitos estão frequentemente baixos. Se, neste momento crítico, o corpo é hidratado de forma incorreta ou com métodos inadequados, as consequências negativas imediatas podem não ser sentidas, mas isso não significa que elas não existam. Algumas pessoas podem sentir tontura súbita, outras notam batimentos cardíacos acelerados ou suores frios. E há quem simplesmente se sinta estranho, sem compreender a verdadeira razão do seu mal-estar. Essa conexão não óbvia é fácil de ignorar, mas assim que seu mecanismo de ação se torna claro, todas as sensações dispersas se encaixam em um quadro único. A seguir, examinaremos em detalhes 5 erros comuns que podem transformar o hábito de beber água pela manhã de benéfico em prejudicial. Cada um representa um perigo oculto que muitos ignoram, e o último deles, talvez, mude radicalmente sua percepção sobre toda a sua rotina matinal. Erro número 1. Água gelada em jejum. À primeira vista, pode parecer uma forma incrivelmente refrescante e até revigorante de começar o dia. No entanto, a ingestão súbita de água gelada logo após acordar é um verdadeiro choque que seu sistema não precisa, especialmente com o estômago completamente vazio. Durante o descanso noturno, seus órgãos internos entram em um ritmo calmo e moderado, os vasos sanguíneos estão ligeiramente contraídos e o trato digestivo está em repouso. A entrada abrupta de água gelada nesse sistema silencioso é como uma freada brusca quando o motor de um carro ainda está aquecendo. Isso perturba os processos digestivos naturais, cria tensão desnecessária nos músculos do estômago e causa constrição dos vasos sanguíneos, justamente quando eles tentam se expandir para ajudar o corpo a iniciar o dia suavemente. O problema não está na água em si, mas exclusivamente na sua temperatura. A água fria força o corpo a gastar energia extra apenas para regular a temperatura interna. Para jovens, isso pode parecer um esforço insignificante, mas para idosos, cujo metabolismo é mais lento, pode significar um estresse desnecessário e perceptível para o sistema cardiovascular. A pessoa pode sentir uma dor de cabeça súbita, um ataque de tontura ou um calafrio desagradável no peito que parece persistir. Estes não são sinais de refresco, mas sim alertas de que seu corpo está se preparando para algo inesperado e indesejável. Consideremos o caso instrutivo de Eleanor, uma mulher de 76 anos que começava cada manhã bebendo um grande copo de água gelada direto da geladeira. Ela gostava da sensação de limpar a garganta e de se sentir revigorada e pronta para o novo dia. Mas logo começou a notar outras coisas, menos agradáveis. Seu estômago doía, seus dedos ficavam frios e sua digestão pela manhã parecia lenta e difícil. Depois de mencionar esses sintomas ao seu médico, foi-lhe aconselhado a mudar para a água em temperatura ambiente por algumas semanas. As mudanças foram imediatas e surpreendentes. O estômago parou de doer, as mãos pararam de tremer e as manhãs se tornaram significativamente mais calmas, confortáveis e menos reativas. Frequentemente, tendemos a pensar que o desconforto e pequenos males são apenas uma parte inerente do processo de envelhecimento. Mas muitas dessas pequenas dores e incômodos surgem de hábitos que não se alinham mais com as necessidades mutáveis do nosso corpo. A água fria pode ter dado energia aos 25 anos, mas aos 75, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, se você começa amanhã com algo que parece um choque para o seu sistema, dê um passo atrás. Permita que o corpo acorde suave e gradualmente. Escolha a água cuja temperatura esteja mais próxima da temperatura do seu corpo. Dê aos seus órgãos o devido respeito, pois eles o serviram fielmente por muitos anos e merecem isso. Erro número 2. Beber muito rápido ou em grandes goles. Há algo instintivamente prazeroso em dar um gole grande e ávido, especialmente quando se está com muita sede. No entanto, beber água muito rapidamente, principalmente nos primeiros minutos após acordar,
pode desequilibrar todo o seu sistema fisiológico. Quando seu corpo ainda está em transição do sono para a vigília, cada sistema se torna um pouco mais sensível. A mucosa gástrica não está pronta para impactos bruscos, o pulso é ativamente regulado e a pressão arterial está se calibrando. Beber um copo inteiro de água de uma vez, mesmo em temperatura ambiente, pode causar inchaço abdominal desagradável, tontura e, em alguns casos, até náuseas ou uma sensação de mal-estar que surge inesperadamente. Veja bem, quando uma pessoa bebe muito rápido, seu corpo simplesmente não tem tempo suficiente para processar adequadamente a entrada súbita de um grande volume de líquido. Os rins começam a trabalhar em ritmo acelerado, o equilíbrio de eletrólitos muda drasticamente e o estômago se expande repentinamente, o que pode causar desconforto, formação de gases ou até mesmo provocar refluxo ácido em pessoas predispostas a essa condição. Para os idosos, é especialmente importante estar atento a este aspecto, pois a regulação de líquidos torna-se mais delicada e vulnerável com a idade. O que pode parecer uma forma eficaz de saciar rapidamente a sede, na verdade, pode desencadear uma reação em cadeia que o fará sentir-se pior, e não melhor. Consideremos o caso de Walter, um ex-treinador de 72 anos que tratava a hidratação com disciplina quase militar. Ele tinha um ritual matinal rigoroso que nunca perdia: acordar, alongar-se e beber uma garrafa inteira de água antes de sair da cama. Mas com o tempo, ele notou que sentia uma estranha tontura pela manhã. Ele não conseguia entender a razão, pois não pulava refeições e não sofria de desidratação. No entanto, quando ele explicou sua rotina ao médico, eles rapidamente perceberam um problema. Ele estava sobrecarregando seu corpo antes que ele tivesse tempo de se estabilizar após o sono. Após uma pequena, mas significativa mudança, beber água lentamente ao longo de 15 a 20 minutos, seus sintomas desapareceram completamente. A hidratação tem seu próprio ritmo, e respeitar esse ritmo, especialmente logo após acordar, pode ser crucial para o bem-estar. Beber lentamente ajuda o corpo a absorver a água de forma mais eficaz, reduz a carga sobre os rins e previne uma queda súbita na concentração de eletrólitos, que pode causar fraqueza ou nervosismo. Portanto, em vez de beber apressadamente seu copo de água matinal, trate esse processo como um ritual especial. Sente-se, respire, beba lenta e conscientemente. Permita que seu corpo receba o líquido, em vez de reagir a ele com pressa. Alguns minutos adicionais podem poupá-lo de desconforto durante o resto do dia. Erro número 3. Beber de garrafas plásticas deixadas durante a noite. Às vezes, o verdadeiro perigo não está na água em si, mas em seu recipiente. Muitas pessoas deixam uma garrafa plástica de água ao lado da cama durante a noite, considerando-a uma forma conveniente e simples de manter a hidratação pela manhã. Mas se essa garrafa fica por muito tempo, especialmente em ambientes quentes ou sob luz solar direta, ela pode começar a liberar substâncias químicas na água que você pretende beber. Uma das principais preocupações é um composto chamado BPA, bisfenol A, frequentemente encontrado em plásticos mais antigos ou de baixa qualidade. No entanto, mesmo garrafas rotuladas como BPA-free nem sempre são totalmente seguras, pois outros produtos químicos substitutos podem agir de forma semelhante, especialmente quando expostos ao calor e ao tempo. Essas substâncias químicas são chamadas de desreguladores endócrinos. Isso significa que elas são capazes de imitar hormônios em seu corpo e perturbar o funcionamento normal das glândulas. Para idosos que já sofrem de problemas com níveis de açúcar no sangue, pressão ou tireoide, essa interferência adicional, mesmo em pequenas quantidades, pode desequilibrar o sistema. Os sintomas não aparecem imediatamente, mas ao longo de semanas ou meses, você pode notar fadiga aumentada, mudanças de humor inexplicáveis ou alterações na digestão, sem perceber que seu hábito inofensivo de manter a água ao lado da cama pode ser parte da causa. Consideremos o caso de Stanley, um homem de 78 anos que se orgulhava de beber muita água todas as manhãs. Ele sempre mantinha uma garrafa plástica comprada em loja ao lado da cama, enchia-a com água da torneira e a reutilizava por várias semanas, sem pensar nas possíveis consequências. A garrafa ficava perto de uma lâmpada quente, às vezes sob luz solar direta. Com o tempo, ele começou a ter dores de cabeça e inchaço abdominal que não correspondiam à sua dieta ou aos medicamentos que tomava. Após pesquisar e consultar um nutricionista, ele mudou para recipientes de vidro e aço e parou completamente de deixar garrafas plásticas durante a noite. Em poucas semanas, seus sintomas diminuíram significativamente. Pela primeira vez em meses, sua energia se estabilizou. É tentador ignorar impactos tão aparentemente insignificantes, especialmente quando parecem completamente inofensivos. Mas para um organismo que envelhece, cada carga química adicional importa. O fígado trabalha mais,
Os hormônios lutam para se equilibrar e todo o sistema se torna mais vulnerável a influências externas. Se você reutiliza garrafas plásticas ou mantém água ao lado da cama em recipientes macios, talvez seja a hora de reconsiderar esses hábitos para sua própria saúde. Em vez disso, prefira recipientes de vidro ou aço inoxidável, e se isso não for possível, pelo menos encha uma garrafa limpa com água fresca todas as manhãs, sem depender daquela que ficou ao lado da cama a noite toda. Essa é uma mudança aparentemente insignificante, mas muitas vezes são as alterações mais simples que trazem a maior tranquilidade e confiança em seu bem-estar. Erro número 4. Beber água com o estômago muito cheio ou muito vazio após certos medicamentos. Amanhã é um momento particularmente delicado, quando seu corpo busca reencontrar seu ritmo natural, especialmente após um longo jejum noturno. Para muitos idosos, o início do dia também está intrinsecamente ligado à ingestão de medicamentos vitais, comprimidos para pressão, para tireoide, analgésicos. Essas pequenas cápsulas carregam uma enorme responsabilidade pela manutenção da saúde. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que a forma como esses medicamentos são tomados, especialmente em relação à água e à comida, pode alterar drasticamente sua eficácia e impacto no organismo. O consumo de água comum com o estômago completamente vazio logo após tomar certos medicamentos pode provocar náuseas, causar desconforto estomacal e, em alguns casos, até levar a uma redução significativa da eficácia do próprio medicamento. Alguns comprimidos são especificamente formulados para serem tomados com alimentos, a fim de garantir sua absorção adequada. Outros, ao contrário, devem ser tomados em jejum, mas apenas com uma pequena quantidade de água. E outros ainda podem reagir mal a mudanças nos níveis de acidez, que aumentam ou diminuem dependendo do que e como você bebe. Seu sistema digestivo não é apenas um tubo passivo para a passagem de alimentos, mas um equilíbrio complexo e sensível de enzimas, líquidos e um tempo cuidadosamente calibrado. Enchê-lo de água, especialmente se o estômago estiver vazio ou, inversamente, se você acabou de fazer uma refeição pesada, pode interferir seriamente no processo de absorção. Isso significa que você corre o risco de não obter o benefício total do medicamento, ou, pior ainda, ele pode causar irritação na mucosa estomacal, mesmo que você não compreenda a verdadeira causa do desconforto. Consideremos o caso de Margaret, uma mulher de 80 anos que começou a sentir náuseas matinais inexplicáveis, aparentemente não relacionadas à sua dieta. Seus exames de sangue estavam normais, sua alimentação permanecia estável, mas todas as manhãs, cerca de 30 minutos após tomar seu medicamento para tireoide, acompanhado de um grande copo de água, ela se sentia mal e inquieta. Seu médico, examinando atentamente seus hábitos, descobriu que ela não apenas bebia muito e muito rápido em jejum, mas também não dava tempo suficiente ao estômago para se adaptar antes da próxima refeição. Após a mudança de hábito, ela passou a tomar o comprimido com apenas um pequeno gole de água e, em seguida, esperava 45 minutos antes do café da manhã. A náusea desapareceu completamente. Além disso, o próximo exame de sangue mostrou que seu medicamento estava agindo de forma significativamente mais eficaz, o que confirmou a correção dos ajustes feitos. É fácil ignorar o quão sensível o estômago é logo após acordar, especialmente se você tomou o mesmo medicamento por anos sem notar problemas. Mas nossos corpos estão em constante mudança, e nossas reações se alteram. E quando começamos o dia ouvindo sinais do corpo, em vez de agir com base em velhas suposições, damos a nós mesmos a chance de nos adaptar e prevenir que problemas se enraizem. Portanto, se você acorda com náuseas ou se seus medicamentos parecem menos eficazes do antes, observe mais de perto o que, quando e quanto você bebe. Pode ser uma solução simples capaz de trazer melhorias significativas. Erro número 5. Pular o café da manhã, substituindo-o apenas por água. Isso soa bastante atraente e disciplinado. Algumas pessoas acordam, bebem um grande copo de água e decidem pular completamente o café da manhã, acreditando sinceramente que estão prestando um serviço inestimável ao seu corpo. No entanto, especialmente para os idosos, esse hábito pode esgotar sutilmente as reservas de energia, reduzir criticamente os níveis de açúcar no sangue e iniciar o dia com um déficit que será extremamente difícil de compensar posteriormente. A água, sem dúvida, é essencial para a vida, mas apenas a água, sem alimentos para estabilizar o sistema, pode deixar a pessoa letárgica, irritadiça e com a mente nublada, às vezes sem sequer perceber essa conexão direta. Quando uma pessoa acorda, seu corpo está em estado de jejum, os níveis de glicose estão baixos, o cérebro precisa urgentemente de combustível e os músculos esperam nutrientes para funcionar plenamente. Beber água ajuda a iniciar a circulação e reidratar as células, mas não fornece ao corpo os carboidratos ou proteínas necessários para o bom funcionamento do cérebro e do corpo.
E se, após a água, você beber café imediatamente, o efeito pode ser amplificado, criando um desequilíbrio ainda maior. De repente, você estimulou seu sistema sem fornecer a base ou aterramento necessário. No meio da manhã, você pode sentir nervosismo, ansiedade ou esgotamento emocional. E torna-se fácil confundir esses sintomas com mudanças relacionadas à idade, estresse ou problemas de sono, embora, na verdade, sejam apenas sinais de falta de nutrição adequada. Consideremos o caso de Alice, uma mulher de 69 anos que buscava simplificar seus rituais matinais. Ela leu que a água acelerava o metabolismo e que o jejum intermitente estava em voga. Então, ela parou de tomar café da manhã e apenas bebia água até o meio-dia. No início, ela perdeu um pouco de peso, o que a agradou, mas depois veio a fadiga crônica, o humor piorou visivelmente e ela ficou mais esquecida. Sua filha chegou a notar que Alice começou a se repetir nas conversas. Uma visita ao médico não revelou problemas médicos graves, apenas constatou a falta de um fornecimento estável de glicose pela manhã. Assim que ela adicionou um pequeno café da manhã rico em proteínas à sua rotina, como ovos com frutas ou aveia com nozes, sua energia voltou, sua atenção se aguçou e ela se sentiu novamente como antes, cheia de vigor e clareza mental. Pular o café da manhã pode parecer inofensivo, até louvável na busca por disciplina, mas para um organismo que envelhece, especialmente um que já toma medicamentos ou passa por mudanças hormonais, é bastante arriscado. Imagine a refeição matinal como a lenha para o fogo. Sem ela, a chama cintila e se apaga. Com ela, você queima de forma constante e forte, mantendo um nível de energia estável. A água desempenha seu papel importante, mas não pode realizar essa tarefa sozinha. Então, se você estava começando o dia apenas com água, pensando que menos é mais, esta pode ser a mudança que transformará radicalmente seu bem-estar. Dê ao seu corpo tanto a hidratação quanto a nutrição necessária. É assim que você acordará completamente, por dentro e por fora. Considerações finais. Os rituais matinais possuem um poder imenso. Eles definem o tom do seu dia, influenciam sua energia, seu foco e seu bem-estar geral. E embora beber água logo após acordar receba muitos elogios merecidos, não é uma solução universal que sirva para todos e sempre. A verdade é que a água é benéfica apenas quando tratada com cuidado e consciência. Quando nos apressamos, exageramos ou ignoramos as reações sutis do nosso corpo, aquilo que deveria ajudar pode, imperceptivelmente, prejudicar. Especialmente com a idade, nossos sistemas fisiológicos tornam-se mais sensíveis. O que antes parecia refrescante e revigorante agora pode causar desconforto, e o que parecia completamente inofensivo agora exige uma reavaliação e ajuste. Mas não se trata de ter medo dos hábitos, e sim de autoconsciência e atenção. De aprender a apoiar o corpo que você tem hoje, e não o que tinha há 20 anos. Talvez isso signifique beber água lentamente em vez de um gole rápido, aquecer levemente a água até a temperatura ambiente ou fazer um pequeno lanche antes de uma hidratação completa. Talvez signifique, finalmente, jogar fora aquela garrafa plástica que você usou muitas vezes. Não são mudanças dramáticas e radicais, mas ajustes ponderados e conscientes. E muitas vezes são essas mudanças atenciosas que protegem nosso conforto, clareza mental e confiança à medida que vivemos os anos. Você dedicou tempo para entender como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença para a sua saúde. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é: atenta, cuidadosa, em constante aprendizado, evolução e investindo em seu bem-estar. Apenas esse tipo de pensamento adiciona força e positividade aos seus dias. Então, não pare por aqui. Pegue uma dessas lições e experimente amanhã de manhã para ver como seu corpo reage quando é tratado não por rotina, mas com verdadeiro respeito e cuidado.